Você está ouvindo o Copcast. Primeira coisa, ética profissional, honestidade, fazer a coisa certa, é a verdade. A gente tem que trabalhar com a verdade. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio Marcelo de Almeida. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Oportunidade legal de estar aqui com vocês hoje. Agradeço você pelo convite, a todo o pessoal do Sicoob, os colaboradores. E será muito legal aí estar passando um pouco da nossa trajetória até aqui, né? E como que tem sido o escritório controller e até chegar no escritório controller, como que foi toda essa trajetória. Primeiro eu gostaria de te conhecer. Quem é você, de onde você veio, o que você faz. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Bom, sou natural de Presidente Prudente mesmo, né? Sou filho da dona Floripes, meu pai, seu José, em memória já. E éramos em 6, né? Agora somos em 5. Todas mulheres, só eu de homem. E meu pai e minha mãe, eles vieram do sítio, né? De Presidente Bernardes. Trabalhava na roça. E aquela situação muito difícil, né? Naquela época lá, há um tempo atrás. Ele teve a oportunidade, teve uma proposta aqui em Prudente. Pegou toda a família, trouxe, né? Só eu e outra irmã que é de Prudente, o restante é de Bernardes. E veio com essas 4 meninas pra cá, 4 filhas. E começou a trabalhar numa faculdade como serviços gerais. E minha mãe, para ajudar, às vezes fazia até serviço de doméstica, né? Naquela época. Então, uma vida muito difícil, né? A gente passou. Mas assim, graças a Deus, o que eles sempre orientaram para nós, estuda porque isso ninguém tira de vocês, né? Então, com muita dificuldade, e a gente não tinha condições de pagar uma faculdade naquela época, então eu comecei a trabalhar, né? E aí, depois que eu tinha o meu próprio recurso, que eu comecei um curso técnico no Senac, de contabilidade, técnica de contabilidade. Então, eu tirei o CRC, fui formado. E aí eu comecei toda essa trajetória e a paixão pela contabilidade. Bacana. E nesse tempo todo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, na antiga fábrica da Furlaneto, no escritório. Foi meu primeiro emprego. E lá eu comecei na parte administrativa e só saí de lá porque a empresa acabou fechando, né? Aí fui para uma outra empresa, trabalhar na área de faturamento, mas sempre buscando sempre o melhor. Então eu iniciei nessa empresa, como estava trabalhando ainda o curso de técnico em contabilidade, e aí acabei me formando e acabei também saindo dessa empresa para procurar realmente trabalhar no meu ramo, né? Porque não adianta nada você fazer um curso, fazer uma faculdade na sua área e você não praticar. E a contabilidade, por mais que você aprende legal nas escolas, mas a prática é tudo, né? Então eu até saí desse emprego até para ganhar menos, para poder realmente entrar na minha área, aprender, né? E aí eu fui para um escritório de contabilidade, onde fiquei quase 7 anos. Aprendi bastante lá. E aí foi andando as coisas. E aí você estava me contando nos bastidores, hoje você tem 2 filhos, é casado, né? E também tem negócios aí no setor farmacêutico, né? Isso. Hoje eu sou casado há 19 anos com a Daniela. Tenho 2 filhos, o Luca e o Pedro. O Luca de 17 anos e o Pedro de 11. O Luca, inclusive, já está começando com a gente lá. Aprendendo algumas coisas, trabalhando. Então é isso. Então, assim, como você perguntou sobre outros ramos, além do escritório hoje de contabilidade, né? Que é o escritório controller. A gente está há 12 anos, né, com o escritório. E há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, teve a oportunidade de
abri uma sociedade com familiar mesmo, né? Com meu cunhado, o Daniel e a Luciana, onde a gente começou um projeto de uma farmácia, inclusive cooperativa, né? Da rede da Drogaria Total. Iniciamos com uma e no ano passado, em novembro, abrimos uma filial já, né? Uma segunda unidade lá no Jardim Planaltina. E é isso, né? Mas assim, esse projeto da farmácia, que distante um pouco do escritório, né? Totalmente diferente, só foi possível por causa que eles são farmacêuticos, são da área. Então eu entrei na minha área de gestão, né? E eles entraram com a parte prática deles. Porque o que eu vejo hoje é as pessoas entrando em alguns setores onde não tem um conhecimento. Então, eu não vejo com bons olhos porque você, por mais que empreendedor, você quer buscar uma atividade, né, empresarial, primeiramente tudo você tem que pesquisar, planejar, né, e realmente conhecer aquela área, porque se você entrar numa área que você não conhece, provavelmente vai dar, né, não vai dar certo. Então, como eles já eram da área prática, né, na questão da farmácia, e eu tinha a parte de gestão, então foi um casamento perfeito, né? E tá indo muito bem, graças a Deus. Que bom, fico feliz em saber. E vamos falar um pouquinho agora sobre a Controller. Queria saber como surgiu a ideia de criar sua empresa, se foi mais por uma necessidade, uma oportunidade, né? Você me falou que fez o curso no Senac, que você teve experiências anteriores, até ali em algum momento teve que dar 2 passinhos para trás para, né, poder entrar de fato na área, adquirir experiência. Como a Controller surgiu no meio disso tudo? É assim, só um adendo nessa que eu falei lá de dar um passo atrás. Hoje o que a gente vê, às vezes a pessoa pensando somente no momento, né? E assim, na vida você tem que ver o que você vai conseguir colher lá na frente, né? Como diz aquela passagem, o que você planta, você colhe. Então, eu dei esse passo atrás mesmo, até para receber menos, né? Pensando lá na frente que isso estaria algo melhor para mim. Então eu saí para ganhar menos e hoje, graças a Deus, tenho um escritório controller. E aí eu trabalhei nesse escritório, voltando lá 7 anos, né? Fiquei 7 anos e no escritório mesmo, eu vi a necessidade também de fazer uma faculdade. Então aí eu entrei na Toledo, fiz Ciências Contábeis, né? E depois que terminei Ciências Contábeis, uma outra área por isso que surgiu o escritório controller, Controladoria e Gestão Financeira. Aí eu fui me formar em uma pós-graduação pela Toledo também, de Controladoria e Gestão Financeira. E foi na Controladoria e Gestão Financeira que eu vi a oportunidade de não só ter um escritório de contabilidade, né? Mas sim um escritório que tenha contabilidade, parte fiscal, tributária, mas também que tenha gestão, né? E isso a gente tem divulgado para os nossos clientes, né? Que é disponível aos nossos clientes, esse trabalho de consultoria, gestão financeira, e é onde a gente tem, aonde na verdade que é onde eu mais assim gosto, né? Que é onde você começa um trabalho com uma empresa e você vê como ela vai crescendo, como ela vai se desenvolvendo, né? E isso não tem preço que pague, porque é um trabalho onde vou te dar um exemplo. Às vezes a gente começa um trabalho com uma empresa que está numa situação muito difícil, né? Ela já procurou tudo e a gente começa um trabalho onde a gente inicia toda a parte de gestão, ponto de equilíbrio, a sua margem, e começa a ver realmente qual que é o problema da empresa. Então, assim, nessa parte de gestão, você começa a entender as dificuldades da empresa e um trabalho conjunto com o empresário, você começa a passar para ele por onde ele tem que ir, né? Às vezes estava indo para um caminho que não estava legal e você começa a orientar, passar para ele qual que é o seu ponto de equilíbrio, o resultado, sua margem, né? Então, você começa a orientar e você começa a trilhar um caminho junto. Então, pega na mão do empresário e fala, vamos junto, vamos sair dessa. E aí, nesse trabalho é onde que a gente tem mais, assim,
êxito, né? Porque você vê o resultado lá na frente. Então isso é muito satisfatório para mim, porque quando você vê um sucesso, uma empresa que está numa situação muito difícil e vê ela hoje numa situação melhor, isso, né, não tem dinheiro que pague, né? E como foi esse começo, Marcelo, em questão de recurso, em questão de mercado, clientes? Como que foi o começo da Controller? O começo da Controller começou dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Porque quando eu saí do escritório de contabilidade, eu fiquei 7 anos e fui para uma empresa ser coordenador administrativo de uma grande empresa. Só que eu fui para lá e a contabilidade não saiu de mim, né? E por mais que era uma parte administrativa, mas a contabilidade em si, acabei deixando para trás. Então, nesse período, eu comecei até por amigos, né? Que tinha empresa, e divulgar, você não quer que eu faça sua contabilidade, né? Eu tenho um CRC e tal, eu sou formado e tenho conhecimento, mas eu não tô na área ali, mas como eu posso assinar, você não quer que a gente comece um trabalho? E comecei, né, em casa. Porque o grande problema hoje no escritório, prestação de serviço, não é simplesmente você fazer um escritório mais bonito e ficar esperando o cliente. Hoje é praticamente indicação. Então, o sucesso do controle é isso. Começou dentro de casa e há 12 anos a gente abriu, né? Abriu pequenininho ali, poucos clientes, até um outro ponto, um grupo de clientes, amigo meu até, né? Que estudamos junto. Na época, eles me chamaram para ser contador dessa empresa, que era um grupo de 5 empresas. Foi onde eu falei, não, eu já tenho umas empresas que eu faço contabilidade em casa, que tal a gente fazer isso aí fora, né? Então, começou assim. Aí foi onde que eu comecei e abri o físico, né? O escritório controller. Ou seja, enxergou uma oportunidade aí de expandir a sua atuação, né? Exatamente. E assim, e mais uma vez, saí de uma grande empresa onde eu tinha um salário muito bom, né? Para poder pegar essas empresas que vinham junto, que já teriam um recurso legal, mas mesmo assim, dei o passo atrás para poder começar o que realmente eu queria, né? Que eu planejava para o meu futuro. O amor pela contabilidade, né? Por ter o seu próprio negócio, falou mais alto. Exatamente. Eu sempre tive isso comigo, né? Que, inclusive, uma vez eu escutei, e isso ficou gravado. A gente escuta algumas palavras e a gente é pra gente, né? Que Deus fala com a gente. Uma pessoa me falou, não me lembro quem foi, falou, ô filho, por quê? Se você puder trabalhar pra você, por que você não trabalha pra você? Né? Então, sempre aquilo, né? Então, você tem um sonho e planeja e estuda certinho de que forma você vai chegar nisso. E foi isso que aconteceu. Que bacana. E você sempre soube que queria empreender? Olha, eu sempre tive isso comigo, sabe? De ter uma empresa. Não pensava que seria um escritório de contabilidade. Nunca, né? Mas, assim, sempre pensei, pô, legal, né? Acho que já nasce, né? Empreendedor já nasce. Então, foi passando o tempo e as coisas foram se encaixando, né? Na verdade, tudo isso, como eu sou cristão, eu vejo que Deus eu tinha já esse sentimento e Deus, né, planejou aí as etapas. E com a família sempre do lado, sempre apoiando? Sim, foi muito importante, porque toda tomada de decisão, né, onde eu tive que voltar um pouco, né, para poder dar outros passos para frente, sempre a família me apoiou. Então, isso é legal porque você sente uma segurança então, primeiramente, se você entrega na mão de Deus, né, e a família dando esse apoio, você vai longe. Sem dúvida. E qual é o seu diferencial no mercado hoje? O diferencial da Controller, mas também das suas farmácias que você administra junto com seus cunhados? Do escritório Controller, hoje o nosso diferencial primeiro, estar próximo do cliente.
Então, o que eu tenho falado para os nossos colaboradores é assim, se o cliente está pedindo, vamos fazer o serviço de forma rápida, porque ele está precisando. Então, e outra questão, hoje nossos clientes, a maior parte deles, ou se falar todos, acaba se transformando em grandes amigos. Porque é um final de semana, se precisar, pode ligar no meu celular. Então a gente não é aquela simplesmente, o cliente está lá e a gente está aqui. A gente acaba virando uma família. Então o diferencial é esse. E também a parte, conforme eu falei, da parte de gestão e consultoria. Então na parte de consultoria não é simplesmente um escritório que manda a guia para o cliente, manda o seu, né? É simplesmente toda a tomada de decisão que o cliente queira, né, comunicar a gente. Marcelo, o que você acha? Se eu for por aqui e tal, o que você... Então a gente está disponível, né? Tá? Então isso é legal porque você acaba entrando mesmo, sendo uma parte da empresa ali, onde você coloca suas ideias, né? E o cliente fica, às vezes, mais seguro, porque o cliente confia, né? O contador hoje, o cliente, assim, ele liga porque ele fala, deixa eu ver lá como... Então é a confiança, né? Então isso é muito legal também. Tanto na parte do escritório quanto das farmácias também. Sim. O atendimento é essencial, né? Exatamente. Das farmácias, tem sido muito legal também, porque é um ramo onde eu não conhecia somente o trabalho que eles faziam já em outras farmácias, né, como funcionário, mas não conhecia. E aí já é uma outra área que é uma área comercial, é diferente de prestação de serviço, né? Então é uma área onde você lida ainda mais com o cliente e atendimento. Então, assim, nas farmácias, graças a Deus, o que tem acontecido, assim, o atendimento, né, um atendimento humanizado mesmo, e trazer para os clientes tanto preço e qualidade. Então, hoje nas farmácias, a pessoa pediu lá, a entrega é rápida, né? A gente não... Porque a pessoa, ela pede um remédio, ela está com dor, ela está com algum problema. Então, não pode esperar também. A mesma questão do escritório, quando o cliente pede. Então, por isso que, assim, a gente tem muito isso de atender com rapidez o cliente, né? E tá indo muito bem, graças a Deus, né? Que bom. Muda muito a questão da gestão de negócio do escritório com relação à farmácia? Totalmente. Totalmente. O escritório... Primeiro que o escritório é uma área onde você tem que estar atenado diariamente, mudanças, legislação, né? Você tem que estar sempre se atualizando, e senão você pode, né, trazer um problema para o seu cliente, né, se você não, nas mudanças que estão tendo, inclusive agora com essa reforma tributária. Na farmácia, você entender o cliente, né, você ver a dor do cliente, trazer esse conforto, um atendimento, porque o cliente já vai precisando de alguma ajuda, às vezes até uma palavra, né? Uhum. Então, assim, esse atendimento humanizado, onde você escuta o cliente. Porque hoje o que está acontecendo hoje, as pessoas hoje, o que eu vejo assim, às vezes não tem muito tempo para escutar. Então, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Ali, escutar um pouco. Então, isso nas farmácias, tanto o Daniel como a Luciana, eles têm passado isso muito para os nossos colaboradores, né? Escutar, ver realmente o que ele precisa e fazer um atendimento realmente para ele poder sair ali, ele entrar de um jeito e sair melhor, né? Sem dúvida. E quantos funcionários você tem no escritório e nas farmácias hoje? Olha, hoje no escritório a gente tem 5 colaboradores e na farmácia a gente tem em torno de uns 8 colaboradores. Então, assim, com as 2 farmácias, né? E é isso. E assim, o grande problema hoje, que eu tenho visto, na verdade a gente precisava até de mais na farmácia, mas é você achar uma mão de obra. Como está sendo um problema para todo mundo, né? Então está muito difícil a mão de obra. Então o que a gente tem feito? Investido em tecnologia, tanto na farmácia quanto no escritório, com essa falta de demanda de mão de obra. E teve algum momento que você pensou em desistir ou recuar um pouquinho, depois já da empresa estabelecida, ou até mesmo nesse começo, né? Porque todo começo
é desafiador, né? E ainda mais você que saiu ali da estabilidade para seguir um rumo ainda talvez um pouco incerto, né? Porque embora eu tivesse a paixão pela contabilidade, né, já tivessem os contatos, toda grande mudança dá um friozinho na barriga, né? Em algum momento, assim, na sua trajetória, você pensou em desistir, mudar de rota? Olha, desistir, eu acredito que não. Mas assim, aquele receio, olha, realmente, será que eu continuo aquela dificuldade no começo, para ter clientes? Porque hoje o que a gente vê as pessoas às vezes passando por cima de tudo para ter clientes. E eu tenho assim comigo, tanto pela ética minha profissional, como do Marcelo mesmo, né? A honestidade, né? Então, tantos clientes que chegou até mim, ô Marcelo, eu pago X lá. Você não faz esse valor menor para mim? Não. Se você vir por preço, não. Você venha, se você estiver insatisfeito lá no seu escritório, e venha aqui por causa do meu trabalho, que eu vou te estar deixando à disposição. Então é muito difícil você trabalhar dessa forma. Porque quando você não quer pegar cliente de qualquer maneira para crescer, então fica mais difícil ainda. Então demorou e demora até hoje, né? Então assim, às vezes poderia ter muito mais cliente, não, mas eu prefiro continuar, que foi, sempre eu tive isso na minha vida, trabalhar de forma correta do que conseguir de forma injusta. Então assim, às vezes não, vai ser mais difícil, mas eu tenho certeza que lá na frente o sucesso tá garantido, porque as pessoas às vezes que esse acaba criando atalhos, e o atalho lá na frente a gente sabe como acaba, né? É verdade. Falando um pouquinho agora sobre gestão e estratégia, queria saber qual é a principal responsabilidade que pesa sobre você como empresário hoje. Hoje o que pesa muito é a falta de mão de obra qualificada. Então, assim, você não consegue crescer, às vezes, o que você poderia estar crescendo, porque acaba ficando em poucas pessoas, né? Aquela responsabilidade de você estar sempre atento às mudanças. E porque um escritório de contabilidade, no caso do escritório controller, você não pode simplesmente estar ali todo naquela parte operacional, fazendo a contabilidade, parte fiscal e trabalhista, e não olhando sempre as atualizações. Então, esse é um processo que até eu mesmo, junto com os nossos colaboradores, a gente tem que estar sempre em cima. Então, e isso não é todos que estão ali, né? Então, isso acaba atrapalhando um pouco o crescimento. Mas, graças a Deus, a nossa equipe hoje, ela é pequena, mas é uma equipe que está sempre em cima das atualizações e sempre para poder trazer aos nossos clientes o melhor produto, né? E o melhor caminho para ele seguir. Marcelo, ao que você atribui essa falta de mão de obra? É desinteresse, um desinteresse geral, de repente pessoas que não buscam uma formação superior? Ao que você atribui isso? Olha, o que eu tenho visto, no caso assim, eu vejo que hoje as pessoas estão demorando mais para entrar no mercado de trabalho. Até eu citei do meu filho que tem 17 anos, já estou influenciando para eu ter que começar cedo. Sim. Antigamente, na nossa época, bom, eu sou um pouquinho, acho que mais... Mas assim, a gente via aquele pessoal guarda-mirim, né? Inclusive, na época eu até participei, um pouco tempo desses projetos, porque as pessoas queriam trabalhar, não que hoje não quer, mas às vezes pela oportunidade dos pais que dá uma condição melhor para os filhos, às vezes demora um pouco mais para entrar no mercado de trabalho. Aí você vê as pessoas mais velhas se aposentando e não tendo o mesmo volume de entrada nesse mercado de trabalho. Então aí é a dificuldade. E como você toma decisões importantes dentro das suas empresas? Você costuma ser mais estratégico, é mais intuitivo, gosta de pesquisar, de ouvir, de conversar? Como que funciona isso? Olha, no passado, às vezes a gente tomava uma decisão assim no calor e acabava até com
colaboradores, essas coisas assim, e acabava não sendo o melhor caminho. Então, assim, com o tempo, a gente vai vendo o seguinte, tem alguma coisa importante para tomar decisão? Espera um dia, espera uma noite, dorme uma noite aí. Então, isso tem feito a diferença. Porque às vezes uma coisa ali que você teria que trilhar um caminho, não, peraí, tem esse outro caminho aqui que também vai chegar lá e vai ser melhor. Então isso tanto para os clientes, como na questão da convivência com os nossos colaboradores. Hoje é você ter aquele time, né? Assim, não ser aquela coisa instantânea e já tomar uma decisão, que às vezes vai ser prejudicial para você lá na frente. Você já tem que parar, dar uma respirada, Exatamente. analisar certinho. Exatamente. Você acha que essa foi a sua maior evolução como profissional, como empresário do início para hoje? Sim. Até no passado, quando comecei, aquela preocupação, às vezes levando para casa, não dormindo, e você fala, o que eu vou fazer agora? Olha, tem esse problema para resolver. E aí você fala assim, problema vai ter que ser resolvido. Não tem jeito. Então, assim, isso para mim, esse amadurecimento foi muito bom, porque agora você acaba assim, espera a poeira baixar, vamos ver de que forma vamos resolver esse problema, e tem dado muito certo, graças a Deus. Que bom. E o que você considera inegociável na gestão do seu negócio? Olha, inegociável é ter o seguinte, primeira coisa, ética profissional, honestidade, fazer a coisa certa, você sempre trazer as melhores opções para o seu cliente, inclusive quando acontece algum erro, você falar, aconteceu isso, né? Porque às vezes você fala, não vai ver. Não tem essa que não vai ver. A coisa certa tem que ser a coisa certa, né? Por mais que seja prejudicial para você, você tem que falar, aconteceu isso, né? Então, assim, é a verdade. A gente tem que trabalhar com a verdade. Verdade, a transparência, deixar tudo às claras para o cliente, exatamente, né? Exatamente. Para que ele possa sentir, de fato, essa confiança em vocês. Por mais que seja uma coisa, vai ser ruim. Não, mas vamos falar, vamos ser transparente. Então, é isso que a gente tem prezado lá no escritório. Bom, e Marcelo, todo empresário passa, né, por alguns momentos decisivos. Teve algum que marcou a sua trajetória, que foi um divisor de águas mesmo na sua carreira? Olha, acho que diariamente um escritório de contabilidade, são várias coisas assim que acontecem que você assim acaba perdendo assim uma posição que você detalhar o que marcou. Porque hoje você lida com clientes, com o sonho do cliente, e essa responsabilidade de você sempre passar o melhor, né, negócio que ele tem que fazer. Então isso tem assim, tem comigo que é o principal. Então a responsabilidade de você não errar. Então assim, falar, o escritório não pode errar. Você tem que fazer de tudo para poder passar o que realmente é correto para o seu cliente. Então, que muitas vezes é o apoio que ele não tem, né? Exatamente, porque você orientando ele de forma, né, errada, incorreta, ele pode acabar fechando a empresa dele. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, elencar um ponto ou outro, no dia a dia, são vários, né? São vários. Então, é tentar fazer, quando você dá uma resposta para o seu cliente, dar a resposta que seria correta para ele não ter problema lá na frente. Perfeito. E em que fase da sua carreira você acha que mais cresceu como profissional? Olha, foi na fase que praticamente quando você tem filhos e a família, você acaba assim pensando diferente e muda totalmente, né? Então, a partir do momento que os meus filhos nasceram, você pensa mais, o que eu falei antes, às vezes escuta mais, espera um pouco mais para tomar a decisão. Então foi nessa mudança aí nessa
maturidade que você Maturidade, acabou adquirindo também, né? Mais responsabilidade com os meninos, né? Esperar, né? Para tomar alguma decisão, ouvir mais do que falar. Porque hoje as pessoas, elas chegam... Todo mundo tem... chega lá, todo mundo tem razão, né? Então todos têm o seu ponto de vista. Então às vezes você deixa, né? Às vezes você sabe que tá certo, mas você deixa e fala, peraí. Depois lá na frente você fala, ó, tá aqui, é assim, assim, assim. Não bater de frente, escutar e ter a oportunidade depois de você colocar o seu ponto de vista, mais escutar do que às vezes falar no momento. É verdade, colher, né? Faz sim, diferença. Sim. E em que momento você sentiu que deixou de tentar empreender para de fato se tornar um empresário? Quando eu saí do escritório de contabilidade, não pensava em ter escritório de contabilidade. Mas aquela falta que me fez de sair do escritório e entrar num outro setor, mesmo sendo um escritório, mas não a parte contábil, veio a ideia, falou, peraí, gosto tanto dessa área contábil, dessa área de consultoria, gestão, por que não começar também um trabalho, mesmo que seja um segundo trabalho, até porque hoje a gente tem que pensar muito, né, de sair de um lugar para o outro, a questão família, essas coisas. Então, assim, eu comecei a pensar e comecei a correr atrás, né, desse sonho, né, de realmente entrar na área contábil. Eu acho, assim, que a parte do empreendedorismo, você tem a oportunidade de você colocar o seu ponto de vista. Às vezes, num outro local que você tá, você não consegue falar, ó, vai por esse caminho. E você vê realmente que aquele caminho é melhor para seu cliente. Então, quando você tem a sua própria empresa, você consegue passar isso, né? Você tem essa oportunidade de você realmente, aquilo que você veja que é a melhor opção, e realmente passar, ó. Por mais que seja mais difícil. Porque, às vezes você não toma uma decisão ali quando você não está à frente, porque você vê que não é difícil. Mas tendo a oportunidade de você, mesmo sendo difícil, e você colocar para o seu cliente que aquele caminho vai ser melhor para ele, isso eu acho que é o legal do empreendedorismo. Sem dúvida. E teve algum momento que você considera mais desafiador, mais decisivo nessa sua trajetória? Olha, no começo, como você abriu o ponto físico e não tendo muitos clientes, você vê aquela despesa só aumentando e você fica assim, meu Deus, e agora? E então, assim, foi desafiador. E aí que você tem a família do lado, onde você pode contar. E sempre, assim, continuar naquela visão que você tem. Eu não vou fazer qualquer coisa para crescer, não vou querer passar a perna em ninguém. Eu vou realmente, vai ser mais difícil, mas eu vou continuar sendo honesto, tendo minha ética profissional. E então, assim, a dificuldade foi muito grande, até hoje porque você às vezes tem uma proposta e você recusar, porque por menos, eu não vou fazer essas concorrências desleal, né? Hoje a maior parte dos escritórios contábeis, pelo menos os que eu tenho amizade, a gente é parceiro. Com essa mudança toda que está tendo, a gente tem que estar sempre conversando, né, trocando informações. Então, às vezes, uma coisinha aqui que eu sei lá, ele, né, não está sabendo. Então, isso tem sido muito, muito prazeroso para mim, né? E manter, então, essa proximidade mesmo, exatamente, né? Manter essa amizade e ver sempre o outro escritório não como um concorrente, mas como um amigo e um parceiro. Perfeito. E, Marcelo, você lida com bastante pessoas, né? Tanto a sua equipe quanto seus clientes, né? Como delegado suplente também do Cicobi Paulista, você tem então essa rede de relacionamento. Gostaria de entender o que você aprendeu sobre pessoas ao longo da sua trajetória. Assim, pessoas, cada um é de uma forma, cada um é de forma diferente. Então, assim, respeitar
cada um da sua forma, e saber lidar com cada situação. Às vezes a pessoa um dia tá de um jeito e você não sabe o que essa pessoa tá passando. Então, isso a gente tem que escutar para ver o que realmente está acontecendo, inclusive na parte de colaboradores. Você, às vezes, a pessoa tá com um problema ali e você nem sabe. E às vezes tá de um jeito, às vezes tá fechado ali, você não... Mas por quê? Então, é saber lidar com essa situação, né? Entender e nunca, assim, bater de frente. Porque, às vezes, a pessoa tá passando com um problema tão grande, né? E saber escutar. E colocar isso para eles, né? O que tá acontecendo, né? E ser bem aberto, né? Hoje, graças a Deus, os nossos colaboradores também é uma família, né? Então todos sabe que pode contar com a gente, né? E a gente tem passado isso, né? Que deixar aberto mesmo. Às vezes um problema que é grande para ele, é um problema pequeno, vamos resolver esse problema. Então é isso. Agora sobre a parte do delegado e a cooperativa, desde quando foi apresentada a cooperativa, logo que abriu o escritório há 12 anos atrás, através do seu Rubens, que foi um dos pioneiros também, eu tenho também passado isso. Por que passei para os meus clientes? Hoje muitos clientes meus são cooperados através de mim no Sicoob. Porque quando você vê que realmente é uma coisa séria, né, trabalha de forma correta, então essa confiança você passa para outros. Porque você não vai indicar, a mesma coisa do escritório de contabilidade. Quando vem um amigo, vai lá no escritório do Marcelo, do escritório controller, porque confia e já sabe como que é o trabalho. E a partir do momento que eu entrei na cooperativa, ali meio ainda com receio, naquela época, 12 anos atrás, os grandes bancos, né, que nem conhecia o que era cooperativa. A partir do momento que eu conheci e vi o atendimento humanizado, aquele atendimento que você, próximo ao seu gerente, conversar, dá para você fazer isso para mim? Nos grandes você não tem isso, né? Esse contato. Por mais que hoje é tudo eletrônico, ainda é importante a gente ter esse atendimento, onde você consegue falar direto com o seu gerente qualquer hora. Então, isso cativou eu muito e eu gostei tanto que eu comecei também a indicar para meus clientes. Hoje, uma grande parte dos meus clientes são cooperados no Sicoob através de mim, porque é isso. Eu acho que a indicação, hoje, o mundo é assim, né? Não adianta nada você ter um bom marketing, ter uma boa empresa, um lindo prédio, se você não tem um bom trabalho e onde as pessoas podem confiar no seu trabalho, vendo realmente que aquela pessoa é honesta, aquela pessoa trabalha de forma correta. Então é isso que tem feito a diferença. Marcelo, e você tem metas profissionais que deseja alcançar ainda? Olha, é até difícil falar, porque eu achei que eu ia ficar com o escritório, eu precisava crescer um pouco ainda com o escritório, crescer mais, mas aí já no meio do caminho apareceu uma coisa que eu nem esperava, as farmácias. Então, assim, hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um receio, medo de um novo negócio, mas se tiver oportunidade e ver que realmente aquele novo negócio seja interessante, por mais que fale assim, você não precisa saber de tudo. Se você tiver pessoas que realmente sabem daquele negócio, você pode estar junto com ele. Então, na verdade, assim, o futuro, como diz, Deus é que sabe, eu não tenho, assim, em mente, assim, porque eu não esperava tudo que aconteceu, né? O escritório, as farmácias, e graças a Deus, sou muito grato a Deus, porque ninguém faz nada sozinho, né? Primeiramente, Deus, né, na minha vida, na minha família, nos meus negócios, e pessoas que realmente, pessoas boas, né? Tanto os meus sócios, como os colaboradores que seguem com a gente.
Perfeito. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre o Cicobi Paulista, mas eu queria entender melhor. Em que momento, de fato, o Cicobi entra na sua trajetória? Você disse que foi por meio de uma pessoa, do Rubens, né? Como o Cicobi se apresentou a você? Você comentou que no começo ficou com um pouco de receio, né? Como era algo novo, né? A questão das cooperativas, principalmente aqui na nossa região, uma cooperativa de raízes prudentinas, que nasceu nas associações. Em que momento, assim, você sentiu plena confiança mesmo, que você estava entrando aí, que você estava se envolvendo com uma instituição financeira séria, né, com quem você podia contar a qualquer momento? O Rubens, logo que eu abri o escritório, que foi um dos primeiros clientes que está comigo até, o primeiro cliente, né, ele ficou meses, Marcelo, eu mandava o boleto da mensalidade, ele via que era por outro banco, falou, rapaz, você não conhece o Cicobi? Eu falei, não, mas eu tô bem aqui, eu sempre tive trabalhei com esse banco. E aí e pela confiança do seu Rubens, e aí que eu falo que a indicação, quando a pessoa te passa confiança, você acaba realmente confiando. E aí eu fui, o seu Rubens me levou até lá e apresentou, e o diferencial, tanto o atendimento, quanto até também taxas, que é o que você hoje vai emitir um boleto, você vê a taxa do Cicobi para outros bancos, né? E também aquela proximidade. Então, quando eu vi isso, eu falei, peraí, é diferente. Quando a gente ia no banco mesmo e esperava, às vezes não era atendido, chegava lá já, o pessoal, vamos tomar um café, vamos... então aquele atendimento e fez toda a diferença. Foi nesse momento que você, então, sentiu que era algo mesmo para se olhar com mais atenção, né? Com mais cuidado, enxergar, enfim, mesmo como uma oportunidade, né? De crescimento, de desenvolvimento. Sim. E depois que você começa a aprender que a cooperativa é sua, você faz parte, né? Aí eu falei, você participa da cooperativa, você tem ele demonstra para você um resultado, que uma parte disso acaba voltando para você, é diferente. E não tinham conhecimento disso, né? Naquela época. Hoje você vê que, tanto até nas farmácias aqui, a Drogaria Total, que é uma cooperativa muito grande, e você vê os benefícios que traz para você. Tanto na questão da farmácia mesmo, de preço, atendimento, a marca. Então é isso, a cooperativa, ela traz todos esses benefícios de você estar junto, né? Praticamente vocês andar junto. Não é simplesmente uma empresa ali que está querendo um resultado, ele quer o seu sucesso. Ela não quer te ver. Então isso foi legal e eu tenho indicado mesmo, porque foi uma coisa que mudou, né? A gente às vezes vê como que é o processo de uma cooperativa e quando você entra mesmo e vê as diferenças de uma cooperativa para uma empresa. Na prática, o que você acha que muda para o empresário quando ele tem uma instituição financeira cooperativa ao lado dele? Olha, ele pode acreditar que ela vai estar junto. Tanto também para, às vezes, orientar, como que eu tenho visto. Às vezes falar, peraí, aqui eu não posso mais. É alguma coisa errada, vamos ver o que está acontecendo. Essa comunicação. Não simplesmente querer ganhar, vou fazer um negócio com uma empresa, uma cooperativa, e eu quero ganhar. Não, vamos ver, realmente dá para seguir aqui? Não dá. E às vezes isso você está mais ajudando o seu cliente do que você querer ganhar com ele. Às vezes o não também é onde você tem que falar para você ver que ele realmente está de forma errada. Então essa comunicação e realmente falar o que precisa ser, né, falado. Sem dúvida. Mesmo que isso signifique algo duro, né, na hora, mas que depois vá beneficiar, né, ele mesmo, toda uma comunidade. Exatamente. Hoje, até no escritório, hoje, às vezes,
você vê assim, como difícil você falar, não tá legal aqui. Porque a pessoa às vezes tem um sonho, tá trilhando, mas não tá dando certo, né? E você às vezes fala, não, tá ruim. É difícil, né? Mas então a gente vê isso também na cooperativa, esse jogo assim, limpo, né? Você falar transparência. Então você hoje, e é muito difícil hoje você ser transparente, né? Porque você acaba sendo visto assim, a pessoa não quer me ajudar, né? Então, eu vejo isso na cooperativa. Marcelo, além dos negócios que você administra, você também está como delegado suplente do Cicobi Paulista, que te fez assumir mais essa responsabilidade, né? Chegar mais para perto ainda da cooperativa. O próprio Rubens, no passado, ele me convidou. Ele falou, Marcelo, como você entende da parte de gestão, parte de contabilidade, por que você não entra? Para você analisar junto, de próximo, como que está realmente a cooperativa. E para você gosta dessa área, por que você não... Aí ele me colocou, até há uns 5 anos atrás, eu fui delegado, né, por 2 anos, e depois agora, novamente, convidaram, né, eu falei, vamos, e acabei ficando como suplente. Mas mesmo suplente eu participo das assembleias, porque o suplente também pode participar. E é legal, porque você precisa estar ali analisando os números e realmente, estamos indo no caminho certo, porque estamos com X valores de investimentos. Então é onde você consegue extrair esses números e você consegue até passar para seus clientes que você já tem. Realmente o Cicobi lá está indo para um caminho legal, então pode continuar. Porque eles ligam, falam assim, Marcelo, eu preciso fazer uma aplicação, alguma coisa. Tem um Cicobi. Então isso é garantia. Você acaba entrando dentro dessa administração e tendo conhecimento ainda mais próximo, é onde você pode passar para outros, né? Com certeza. Marcelo, e para finalizar, qual legado você quer deixar como empresário, né, e também como o dono da cooperativa? O maior legado meu é realmente assim, fazer a diferença na vida das pessoas. Tanto os colaboradores como para os clientes. O sucesso hoje do escritório é você falar realmente, esse cliente estava numa situação e hoje está nessa outra situação. Então isso é uma coisa muito prazerosa. Você vê o crescimento dele e então eu acho que é isso. E na cooperativa, quando eu comecei, que era pouquíssimas cooperados, e hoje a gente vê milhares aí de pessoas cooperadas já, você vê, se a gente vê os últimos 10, 12 anos, o quanto cresceu a cooperativa. Então isso é um trabalho que foi desenvolvido com honestidade, transparência, e por isso que chegou até aqui. Então o meu legado é esse, é fazer a diferença na vida das pessoas, sendo honesto, transparente e fazer a coisa certa, da maneira certa. Marcelo, muito obrigada por ter participado aqui do Copcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Agradeço também a todos os cooperados, a parte da diretoria, os colaboradores. Muito obrigado. Te espero numa próxima. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios ou ficar por dentro das novidades relacionadas à cooperativa, siga o Cicobi Paulista nas redes sociais.